Pessoal, bem-vindo de voltas. Agora a gente vai continuar o vídeo anterior no ponto que a gente deixou. Então, vamos fazer o próximo método que está lá nos requisitos. O próximo método que está lá é o transferir. Vamos imaginar aqui como é que eu trabalharia com transferir. Eu quero transferir da conta 1 para a conta 2. Então, é a conta 1 que vai executar esse método, essa ação. Então, vai ser então a partir da conta 1. Conta 1 ponto transferir. É um método, então abre e fecha parênteses. E aqui, quais informações que eu preciso passar na hora de transferir? Eu preciso passar o valor, né, que eu quero transferir. Vamos imaginar aqui que eu vou transferir R$ 50 e eu quero transferir R$ 50 para a conta 2. Normalmente, quando a gente vai transferir, a gente informa para quem é a pessoa, a agência e o número. Poderia ser algo nesse tipo aqui. Quem é a minha conta 2 é a Maria Paula. Maria Paula. Qual é a agência dela? 007 também. E o número da conta 6676. Então, eu poderia inicialmente imaginar que para transferir eu ia passar o valor, a pessoa para quem eu vou transferir, a agência e o número da conta. Só que essa forma não é uma forma prática de fazer. Eu já não tenho essas informações aqui agrupadas em um lugar? Tenho, não tenho? Isso aqui não é a minha conta 2. Eu não quero transferir para essa minha conta 2 aqui, então eu não preciso ficar passando separado cada dado da conta 2. Eu posso passar o próprio objeto conta 2 aqui dentro. Aqui sim faz mais sentido. Então, eu estou dizendo que eu vou transferir da conta 1 valor R$ 50 para a conta 2. Então, eu vou lá criar o método para poder resolver isso aqui, da forma que eu acho melhor de utilizar. Então, vamos lá. Eu vou criar o método, vou colocar logo o public. Aí, depois, o tipo de retorno desse método. Eu quero que esse método, assim como o sacar, ele retorne um booleano. Então, bool, e o nome transferir. Então, vamos lá para os parâmetros. Eu defini que os parâmetros vai ser o valor e a conta e uma conta. Então, vai ser um double valor e aqui, como é que eu coloco? Qual é o tipo de dado que eu estou passando aqui? É uma conta corrente. Então, ele vai receber uma conta corrente. E o nome para esse parâmetro aqui. Eu posso chamar de conta destino, ok? Então, o meu transferir, ele recebe um valor e recebe a conta destino para onde vai ser feita a transferência. Agora, eu vou implementar aqui a lógica para transferir. O transferir, eu também só vou transferir se eu tiver saldo suficiente. Então, vou colocar aqui if. Se o meu valor... Tá, deixa eu corrigir aqui, que aqui não é maior ou igual, é só maior, né? Se eu tiver o valor igual ao saldo, eu posso sacar. Mesma coisa aqui. Se o meu valor for maior que o meu saldo, quer dizer que eu não posso transferir. Mas se for igual, pode, aí eu fico com saldo zero. Se o valor é maior do que o saldo, o que é que eu faço aqui? Eu dou um return falso, porque eu quero retornar um boolean para representar se eu posso sacar, se eu posso transferir ou não. Então, nesse caso aqui, não pode transferir, porque o meu valor seria maior do que o meu saldo.
Então, aqui eu poderia colocar no else, eu fazer semelhante aqui. Eu não preciso do else aqui nesse caso. Aí eu vou fazer. Não, então eu sei aqui nessa linha, como não entrou no if, eu sei que ele tem saldo disponível. Aí como é que funciona o transferir? Eu vou diminuir o saldo. Saldo menos igual valor. Quando eu coloco aqui saldo menos igual valor, eu estou diminuindo o saldo de qual conta? Eu estou diminuindo o saldo da conta que chamou o método transferir. Quem está chamando o método transferir aqui? O método transferir está sendo chamado do conta 1. Então, tudo que eu coloco aqui, que é um atributo, um campo da classe, ela é um campo do objeto que chamou o método. Então, esse saldo aqui é o saldo da conta 1. Se fosse a conta 2 que estivesse chamando, seria o saldo da conta 2. No caso, é o saldo da conta 1. Ele está diminuindo o saldo dela mesma. E agora, como é que eu faço para jogar esse valor na conta de destino, que ele está recebendo aqui a conta de destino por parâmetro? Como é que eu faço? Eu posso fazer dessa forma aqui, conta destino, ponto, depositar o valor. Então, a conta, eu vou depositar esse valor que eu diminui aqui no meu saldo na conta destino. Quem é conta destino nesse caso específico aqui que a gente está fazendo? A conta destino é a conta 2. Ela vai ser a conta destino nessa linha aqui. Então, aqui seria a conta 2, que veio como parâmetro, e vai ser depositado nela, porque ela estaria chamando o método depositar nela. E o que é que o método depositar faz? Pega o saldo e soma o valor. Só que, nesse caso, quem estaria chamando aqui é a conta destino, que é a conta 2, então estaria somando no saldo da conta destino. Ok? É um pouquinho complicado, mas com o tempo, com a prática, vocês vão pegando aqui. Então, eu tenho que retornar true para poder indicar que fez um sucesso na hora de transferir. Então, transferir é basicamente isso. Verifico se eu tenho saldo. Se eu tiver, eu diminuo na minha conta e deposito o valor na conta destino, certo? Então, conta 1 transferindo 50 para a conta 2. Vamos rodar e verificar se deu tudo certinho. Então, aqui, saldo da conta 1, 250, saldo da conta 2, 250. Eu espero que tenha ficado tudo certinho. Ok? Vamos conferir. Meu saldo da conta 1 tinha 100, eu somei depois 250, aí ficou 350. Eu saquei 50, ficou 300 e eu transferi 50 dela para a conta 2. Então, na conta 1 ficou 250, é isso mesmo. Correto? Do mesmo jeito que o transferir aqui retorna um valor, eu poderia fazer, igual eu fiz aqui com o saque, que ele retorna um boolean e imprimir a mensagem. Eu posso fazer de outro jeito. Eu vou fazer de outro jeito aqui para vocês verem que é a mesma coisa. Deixa eu só recortar isso aqui, Ctrl X. Vamos colocar aqui um if. Dentro desse if, se eu quisesse, eu poderia chamar o transferir, porque o transferir não retorna um verdadeiro ou falso. Se deu certo, é um verdadeiro, se deu errado, vai ser um falso. E o if, ele precisa de algo que retorne verdadeiro ou falso dentro dele para ele poder avaliar a condição. Então, se eu quisesse, eu podia fazer igual eu fiz aqui no sacar, ou eu posso chamar o próprio método transferir dentro do if, que funciona do mesmo jeito. É
só estou fazendo para mostrar para vocês outra forma. As duas coisas são equivalentes. Então, aqui eu poderia colocar transferência realizada com sucesso ou else transferência não realizada. Salvei, vou executar para ver se aparece corretamente a mensagem. Saque realizado com sucesso, transferência realizada com sucesso. Se eu colocasse um valor aqui que ele não tivesse disponível no saldo da conta 1, ele não ia fazer a transferência e ia imprimir essa mensagem aqui de transferência não realizada. Vou deixar para vocês aí como exercício de prática vocês fazerem esse teste, ok? Então, criamos os 3 métodos que foram pedidos lá pela nossa cliente para o nosso sistema do banco. Só recapitulando aqui, pessoal. Quando eu trabalhava com programação estruturada, normalmente a gente tem as variáveis, os dados, separado das minhas funções e eu fico chamando as funções para trabalhar nesses dados. Quando eu trabalho na orientação a objetos, eu tenho a minha classe e todos os dados e as funções que dizem respeito a essa classe, eles ficam dentro da própria classe. Por quê? Questão de organização do código, que se eu precisar alterar, fazer alguma coisa num dado que ele diz respeito a uma classe, eu vou direto lá naquela classe, eu mudo lá e aquilo vai ficar mudado para o sistema todo. É questão de organização mesmo de código que a orientação a objetos trouxe para a gente. Correto? Com relação a nome de métodos, a gente usa o padrão Pascal Case, que a gente já falou anteriormente. Como é isso? Cada primeira letra das palavras no nome do método começa com letra maiúscula. Então, a gente teve lá o depositar, letra maiúscula, sacar, letra maiúscula. Se for duas palavras, a primeira letra de cada palavra maiúscula. Duas, três, quatro palavras, a primeira letra. Então, nome de método, Pascal Case. O que é mais Pascal Case? Nome de classe. E o que não é Pascal Case? Nome de variável, nome de campo, que a gente usa o camel case, só para relembrar conteúdos que a gente viu em aulas passadas. Então, vamos praticar mais um exemplo de criar uma classe, criar atributos e criar métodos? Ok, vamos imaginar essa situação aqui, que eu preciso desenvolver um programa que vai armazenar o nome, o peso e a altura de uma pessoa e vai exibir o índice de massa corpórea dessa pessoa. Então, vamos lá para a prática. Então, vou fechar aqui o do meu banco. Vamos criar um novo projeto, a minha solução aqui, para deixar organizadinho, adicionar novo projeto. Vamos chamar esse novo projeto, pode ser de IMC, quero chamar de IMC. Vou criar. Dentro desse projeto IMC que eu criei agora, vamos criar com o botão direito, adicionar uma classe. Vamos criar a classe pessoa, porque eu vou armazenar a pessoa no meu sistema. Então, eu identifiquei que vai ter o objeto, vai ter a classe pessoa, correto? Então, vou colocar o public aqui na frente. Quais são os campos que eu vou ter, que eu vou armazenar para a pessoa? Lá no problema eu falei que eu vou ter um string, eu vou ter um nome, né, que vai ser aqui do tipo string, eu vou ter o peso, o adequado tipo é o double, e eu vou ter a altura, que eu também vou armazenar como double.
Vamos pegar aqui e colocar o public na frente. Novamente, a gente vai falar de public nas próximas aulas. Então, eu tenho aqui os meus atributos e para resolver esse problema, eu vou criar um método para poder fazer o cálculo do IMC. Então, esse método ele vai retornar, eu quero que ele retorne um double, que é o resultado do cálculo desse IMC. Double calcular IMC. Então, existem várias formas de você resolver esse problema. Essa é uma abordagem que eu vou sugerir para vocês, é fazer um método chamado calcular IMC, que vai retornar o cálculo desse IMC. Se vocês pesquisarem na internet, a fórmula da IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Eu ainda não mostrei para vocês como é que faz para calcular quadrado aqui no C Sharp, mas com as informações que vocês têm, calcular quadrado é isso aqui. Então, se eu tivesse pedido para vocês fazer o quadrado, vocês teriam que saber que basta multiplicar ele por ele mesmo, né? Nesse caso aqui, eu preciso colocar um parênteses para poder garantir a precedência. Então, isso aqui é o cálculo, ok? Mas vamos aproveitar a oportunidade e eu mostrar para vocês como faz cálculo de potência no C Sharp. Tem uma biblioteca do C Sharp que ela se chama MEF, que é de matemática. Essa biblioteca aqui, MEF, ela está sendo importada aqui do System. A gente vai falar sobre importação, essas coisas, mais no futuro. Mas vocês podem utilizar MEF e ela tem uma função, um método que representa potência, que se chama POU. Essa função aqui, esse método, ele faz o cálculo da potência. Ele recebe como primeiro parâmetro o valor que você quer calcular e o segundo parâmetro é o expoente. Então, aqui no caso, eu quero calcular o quadrado, é a altura elevado a 2. Se fosse ao cubo, aqui, em vez de 2, seria 3. Então, isso aqui representa a mesma coisa, peso dividido pelo quadrado da altura. Só mais aprendendo uma coisinha nova hoje. Então, vamos lá no programa para a gente ver como vai ficar. Então, aqui vamos criar um objeto pessoa. Então, como é que eu crio um objeto mesmo? Aproveitar para praticar. Pessoa, que é o nome da classe, depois o nome do objeto. Vou chamar aqui de P, só para vocês verem que o nome é o nome que eu quiser. Recebe new pessoa. P, vou atribuir valores para os atributos, para os campos desse objeto. Então, p.nome recebe Ana Maria. P.peso recebe 65 quilos. P.altura recebe 1,57, mais ou menos. Então, aqui a altura, no IMC, a altura é em metros. Então, por isso que eu estou colocando 1,57. E se eu quiser saber pegar o resultado do cálculo do IMC, eu posso criar uma variável aqui chamada IMC. Opa, eu escrevi errado. Double IMC vai receber o valor do resultado do cálculo do IMC para essa pessoa. Então, eu vou chamar o meu objeto pessoa, que aqui é Ana Maria,
e vou chamar o método dela de calcular IMC. Esse método ele vai fazer o cálculo do IMC e retornar esse valor que é um double. Aí, no caso aqui, a gente está jogando dentro de uma variável só porque a gente quer fazer assim. Aí aqui, se eu quiser imprimir o valor do IMC dela, posso vir aqui e imprimir IMC, IMC, ok? Aí aqui ele vai imprimir o IMC, o valor do IMC da nossa Ana Maria. Vou mudar aqui o projeto para o IMC, vou executar. Então, o IMC dela é 26, esse tanto de trem aqui. Vamos fazer aqui para exibir só duas casas decimais. Eu já mostrei antes para vocês. Quem já souber fazer, pausa o vídeo, vai lá e faz antes de ver eu fazendo. Aí depois volta aqui e despausa. Aí eu vou fazer aqui para vocês. imc.toString. Aí eu coloco aqui duas casas decimais, F2. Então, vou executar de novo. Vai aparecer ali com duas casas decimais. Isso é o suficiente só para a gente praticar e resolver esse probleminha novo que foi proposto. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.